Em continuidade com o primeiro vídeo, vamos hoje perguntar-nos de novo porque pensadores não gostam ou não são grandes apologistas de visitas. Esta é a segunda parte. Se não viram a primeira, aconselho a ver a primeira primeiro e seguir para esta, porque esta vai continuar a ideia de Schopenhauer que nós explorámos no último vídeo, sobre basicamente que visitas em nossa casa, ou sermos nós visitas em casa dos outros, é muitas vezes nefasto e pode levar a consequências eh, bastante negativas nas nossas vidas. Mas hoje, como segunda parte, não vamos explorar um prisma tão extremo como o de Schopenhauer, mas vamos antes ver o que diz alguém, um outro grande gênio da nossa história, Immanuel Kant, sobre tudo isto. Porque Immanuel Kant, não sendo tão extremista neste ponto como Schopenhauer, ele diz-nos que a hospitalidade deve existir. Nós devemos ser hospitaleiros, ou seja, nós devemos abrir a nossa casa ao outro, digamos assim. Porém, Kant não é um total lunático neste assunto. A hospitalidade de Kant é condicional. É condicional porque ele diz-nos que não devemos tratar um estranho de forma hostil, devemos ser cordiais para o estranho, lá está, hospitaleiros, mas por outro lado, o estranho, o outro, deve fazer o possível, deve fazer o que pode para manter a paz, para ter uma postura pacífica, uma postura também cordial. Logo aqui nós vemos que Kant não defende uma hospitalidade total. E para sermos honestos, só quem está muito desfasado da realidade, quem realmente é muito crédulo e infelizmente não conhece o mundo como ele é, poderia defender uma hospitalidade total, abrindo as nossas portas ao outro, a qualquer um que queira essa mesma hospitalidade. Só alguém que não conhece o mundo em que vivemos é que poderia pensar tal coisa. Portanto, sim, Kant defende a hospitalidade, defende nós abrimos a nossa casa de visitas, mas é uma hospitalidade condicional. Ele vê um valor nas visitas, ele vê um valor na relação com o outro, mas tem regras. Ele também vê que essa relação, esse abrir portas, tem de ter certas regras estabelecidas, certos condicionamentos, caso contrário, será prejudicial. Portanto, aqui nós vemos que, tal como Arthur Schopenhauer, Kant compreende que as visitas, que o outro, que a presença do outro pode na realidade ser nefasta. Pode não ser também, lá está. Se houver uma convivência pacífica, se houver realmente um espírito de cooperação e de amizade e não de antagonismo. Mas Kant reconhece que existe esta possibilidade da visita do outro ser nefasta. E daí a necessidade de haver regras, e daí também a necessidade de uma grande seletividade. Ou seja, não virarmos as costas completamente ao outro, não sermos completamente antissociais. Não é esse o objetivo. Não é essa a mensagem que passamos. Mas é sermos bastante criteriosos, bastante seletivos, como dissemos no primeiro vídeo, com quem nos acompanha, a quem abrimos portas, a quem escolhemos partilhar do seu espaço. Lá está, sermos seletivos. Escolhemos aqueles que nos façam bem, aqueles que sejam uma presença positiva, uma presença que venha somar à nossa existência, não alguém que nos venha diminuir. Isto deveria ser um conceito, na verdade, óbvio e algo estabelecido para toda a gente. Mas por vezes, em algumas conversas, em alguns círculos, parece que esta verdade tão óbvia nem sempre está tão estabelecida como deveria. Mas após dizermos tudo isto, e após vermos que realmente Kant é mais moderado neste aspecto do que Schopenhauer, mas também cauteloso, nós temos que ter em vista uma certa situação. É que o tempo de Kant e também de Schopenhauer e de grandes outros filósofos, grandes outros pensadores, foi um tempo muito diferente daquele que nós vivemos hoje em dia. Porque nessa época, os séculos em que eles viveram, seja o século XVII, XVIII, XIX, havia um trato diferente entre as pessoas. Havia uma educação diferente. As pessoas realmente tinham cuidado no trato com o outro. Como falavam, que palavras utilizavam, as suas próprias expressões gramaticais. As pessoas realmente tinham um cuidado na forma como se apresentavam e na sua eloquência, por exemplo.
as pessoas tinham uma maior cortesia umas para as outras. Porém, hoje, estas características, esta forma de agir, toda se esfumou. Nós hoje vemos uma sociedade muito mais básica, muito mais ímpia, em que a educação, o cuidado, o trato com o outro já não importam. Muitas vezes o ser rude é preferido. Aqueles que têm uma atitude antagónica, uma atitude desagradável, muitas vezes são mais favorecidos do que aqueles que se esforçam para ser pessoas mais afáveis. Portanto, nós temos que ter em conta tudo isto. O tempo de Kant e de Arthur Schopenhauer é muito diferente àquele em que nós vivemos. Portanto, se nós formos adaptar a ideia de Kant, lá está, de ser hospitaleiro, de ser alguém que recebe visitas, mas com critério, com seletividade, só aqueles que mereçam, ao adaptarmos esta ideia de Kant aos tempos modernos, aquilo que nós percebemos é que o que isto quer dizer é que temos hoje que ser muito criteriosos. Porque se no tempo de Kant já teria que haver uma grande seletividade, num tempo de educação, de cuidado, de cortesia, já tinha que haver esta grande seleção naqueles com que nós nos relacionamos, então hoje esta seleção tem de ser muito maior. Se Kant tinha que ser criterioso no seu tempo, nós hoje temos que ser muito mais criteriosos ainda. Porquê? Porque basicamente vivemos numa cultura que promove o narcisismo, o mais básico, o mais fútil, o mais vão. Nós a termos em conta tudo isto, então, e ao adaptarmos a teoria de Kant aos tempos modernos, é isto que percebemos. Kant, de certa maneira, transforma-se em Schopenhauer. Extremamente desconfiado, extremamente ansioso com os efeitos nefastos que os outros podem ter na sua vida, extremamente seletivo. E isto principalmente porque hoje, lá está, nesta cultura que promove o narcisismo e o vão, o fútil, o básico, então as pessoas narcisistas, fúteis e básicas pavoneiam-se com muito mais à vontade do que aqueles que não são assim. Porque os que não são assim são, de certa maneira, contra a cultura. Então são mais introvertidos muitas vezes, são mais metidos com eles próprios. São pessoas que não se mostram tanto. Aqueles que se apresentam mais, que têm mais confiança, que têm mais à vontade, são realmente aqueles que são promovidos pela sociedade. De novo, os narcisistas e os vãos. Tendo tudo isto em conta, então o cuidado a ter é um cuidado extremo. Portanto, se Kant vivesse hoje, com base no que ele dizia, se ele vivesse hoje, então na verdade ele teria uma visão muito similar a Arthur Schopenhauer. Porque vivendo num tempo como o que nós nos orientamos hoje em dia, ele seria, o seu cuidado seria, lá está, ao extremo. Então, de certa maneira, a visão de Kant transformar-se-ia de certa maneira na de Schopenhauer. Isto porquê? Porque a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, é incapaz de uma convivência pacífica. Parece que a cultura de pisar os outros, de facadas nas costas, de dizer que me impus àquele, que cheguei a certo ponto e para isso consegui que outro indivíduo não chegasse lá, tudo isso parecem vitórias, tudo isso é glorificado. Portanto, sim, se a maioria é narcisista, ou grande parte, não vou dizer a maioria nesse aspecto, mas há cada vez mais pessoas narcisistas, mas a maioria é incapaz de uma convivência pacífica, de uma convivência de cooperação e de verdadeira amizade, então, segundo Kant, eles são rejeitados. Segundo a seletividade de Kant, são rejeitados. Portanto, tudo isto que nos diz é que Kant passa a ter uma visão similar a Schopenhauer. A modernidade transforma Kant em Schopenhauer. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus os abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.